apresentação de IA para a detecção de exoplanetas. Bom, primeiramente, o que são exoplanetas? Exoplanetas são basicamente planetas fora do nosso sistema solar. E como vamos fazer essa detecção? Existem algumas outras maneiras de fazer a detecção de exoplanetas, mas aqui a gente vai focar em dois. O principal modelo de detecção de exoplanetas é o modelo de trânsito planetário, onde você basicamente observa uma estrela e fica observando o trânsito, onde quando o planeta passa na frente, você tem um eclipse, uma queda de luz, uma queda da curva de luz do planeta. E temos a velocidade radial, que é comumente chamada de efeito Doppler, onde uma estrela não está estática no universo. Então ela está ao redor de um centro de massa, e quando você tem um planeta orbitando essa estrela, tem um leve balanço no trânsito da estrela, causando desvio da luz, da cor da luz, desvio para o azul, se for uma aproximação, e desvio para o vermelho, se for um afastamento. E quais são as grandes dificuldades de fazer essa detecção? A primeira grande dificuldade são a quantidade de falsos positivos na detecção. E os principais falsos positivos são os sistemas binários, né? São os sistemas de estrelas binárias, onde você tem uma estrela orbitando a outra, e isso causa queda muito parecida com um trânsito de um planeta. O próximo grande dificuldade é a grande quantidade de ruído instrumental, que é facilmente reduzida com a nossa máquina que estamos criando. E a terceira grande dificuldade é a grande quantidade de dados que nós temos. Nós temos pouquíssimos astrofísicos voltados para essa área, por mais que seja uma área em crescimento. Nós temos muitos dados, porque a missão Kepler capta curvas de luz diariamente, e são poucas pessoas para analisá-las. Então, como que a gente vai fazer essa detecção? Como que a gente consegue otimizar isso? E foi aí que nós pensamos em inteligência artificial. Como fizemos isso? Primeiro, a gente teve a obtenção dos nossos dados. As curvas de luz foram retiradas da missão Kepler e do PESS. Também fizemos dados sintéticos, baseados nos dados reais que nós temos. E essa base de dados foi retirada da nossa referência principal. Fizemos o pré-processamento desses dados, remoção de ruído por meio de achatamento da curva e de remoção de pontos extremos, que claramente não são dados reais. A normalização desses dados, que é basicamente você colocar todos os dados numa mesma página. E o tratamento de gaps, que são pequenos furos nas curvas. E aí nós fomos para o treinamento propriamente dito. Nós utilizamos 12 modelos com validação cruzada, e nesses 12 modelos nós utilizamos, no nosso código a gente tem dois códigos diferentes. Um com treinamento global, que é como se fosse o trânsito completo da estrela, e o local, que é um zoom apenas na queda da curva de luz, que é bem mais fácil você ter detalhes específicos que você não consegue num trânsito global. E nós utilizamos 9 modelos para o trânsito global e 3 modelos para o local. E uma validação robusta repetida, com 5 folds e 5 repetições. E o nosso objetivo é fazer o acoplamento desses dois métodos previamente explicados, porque quando se tem apenas um método de detecção, você consegue sim detectar, mas com dois métodos acoplados um ao outro, você tem uma taxa de detecção, de confirmação muito maior. E com esses dois métodos acoplados, você consegue também saber a densidade do planeta. Então, eles são métodos complementares. E a parte final do nosso projeto é fazer a comparação com a literatura e as métricas quantitativas desses modelos.
Mas quais são esses parâmetros de treinamento da nossa máquina? Aqui eu trouxe uma ilustração de uma curva de luz. Então vocês conseguem ver a estrela ali no fundo e o planeta passando. E essa queda de curva de luz nos dá grandes informações. Primeiramente, a duração total, né, dessa queda, os parâmetros de impacto, que é basicamente a duração total, né, do trânsito da estrela, a razão entre essas duas durações e a profundidade desse trânsito, que nos dá a informação de se realmente é um exoplaneta ou não. Por quê? Porque os exoplanetas já detectados, a maioria deles não, todos eles são até 1% dessa queda da luz. Para vocês terem noção, a queda da luz da Terra é 0,001%. Então, em questão de gigantes Júpiter, ao máximo 1% de queda da luz. E aqui nós temos os nossos resultados preliminares. Nós temos atualmente 9.516 dados, só que por um problema que nós estamos usando o Google Colab, a gente não consegue rodar todos eles para a gente fazer o treinamento da máquina. Então nós usamos 2.500 curvas de luz, tivemos grande quantidade de falsos positivos, um pouquinho mais de 1.750, o que é super comum, e um pouco mais de 250 exoplanetas confirmados. E aqui eu trouxe uma curva de luz característica de um exoplaneta confirmado, que vocês podem observar que ele é uma queda muito sutil. É uma queda sutil no sentido de ser bonitinho, em formato de U. E em falsos positivos, eles têm um formato meio estranho, em formato de V ou coisas do tipo. Com base nos dados, nós fizemos os treinamentos dos modelos e aqui eu trouxe o resultado de cada treinamento. Nós podemos ver aqui que o melhor treinamento do modelo global foi o Light GBM, com 87,5% de acurácia. O melhor modelo local foi o Random Forest, com 85,45% de acurácia. E aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem a relação entre os modelos de acurácia dos modelos global. Para trabalhos futuros, nós planejamos implementar redes neurais convolucionais para capturar padrões mais complexos, fazer um sistema híbrido entre os modelos clássicos com as redes neurais, integrar a velocidade radial e ampliar essa base de dados para dados novos de missões espaciais, para a gente fazer esses testes e realmente conseguir detectar novos exoplanetas ainda não detectados. E é isso, muito obrigada. Aqui a gente tem o QR Code para o meu GitHub, que está o meu código, e o QR Code para o meu Instagram, que é de divulgação científica. Muito obrigada. Alice, parabéns pelo seu trabalho. E eu para dizer a verdade, a minha sala fica em frente à sala do Vinícius. Eu muitas vezes ouvi vocês conversando. A gente fala bastante. Não, mas então, deixa eu só te contar um negócio que é interessante. É o seguinte, eu tenho um ex-aluno meu, ele foi para o Canadá e ele agora fundou uma empresa de inteligência artificial. E aí ele disse que o grande questão agora que se coloca sobre a inteligência artificial é a respeito do que fazer com ela. Entendeu? Várias coisas são possíveis e as pessoas querem entender exatamente como utilizar. Então, ele ia gostar de ver no seu trabalho, né? A maneira que vocês estão pensando, essa questão da investigação que vocês estão fazendo. Então, eu achei muito interessante aí, era só para poder comentar isso. E a outra coisa é uma pergunta que eu fiquei curioso. Existe, porque eu imagino que, como você citou, né, é muito dado que está disponível, mas para esse particular interesse de vocês, existe algum critério
critério assim, para você sintonizar aonde você vai procurar esses dados, no sentido assim, o tipo de telescópio, o tipo de máquina, o tipo de coisa que está colhendo esses dados, ou eles vêm quais são várias fontes assim, tem algum critério para poder diminuir? Você tem alguma ideia? Então, esses dados eles são obtidos por meio do telescópio da missão Kepler e do TESS, e eles são disponibilizados no site da NASA, porque a NASA tem muitos dados e eles não conseguem analisar todos eles. Então, eles dão esses dados para a gente e no final eles falam assim, menciona a gente no final do trabalho de vocês e está tudo certo. Entendi. Tá bom. Era só curioso, porque hoje em dia tem dados de tudo que é canto por aí. Tá bom. Então, obrigado. Então, parabéns. Obrigada a você. Obrigado, Alice. É bem legal o seu trabalho aí, juntar esses dados todos. Você varreu praticamente todos os métodos aí, né, desses métodos paramétricos. Mas eu fiquei na dúvida porque você mostrou a imagem do trânsito no gráfico e você não disse exatamente quais são os parâmetros que você usa, né, porque você não usa a imagem diretamente, né, você não usa o gráfico diretamente, você usa algum parâmetro para ajustar naquilo. Quais são os parâmetros que você colocou no teu modelo? Né? Então, aqui, a Yala não é foto, né? Uhum. Ela é números. Então, nós não temos, de fato, a porcentagem da queda de luz dele. Nós temos a duração total, nós temos o raio desse possível planeta, e é basicamente isso. Mas você extrai todas as informações dessa curva aí, o que você tem como input na tua análise? Então, o input do meu código, ele é uma planilha de Excel. Ele tem são vários colunas com vários dados, tendo exatamente esses parâmetros de duração, de trânsito, queda de porcentagem de luz e... Então você não analisa diretamente a curva da luminosidade, você Não. olha para a planilha Excel lá, que já tem esses dados isso. computados, que já passaram por pré-processamento. Exatamente. Aí no final da análise dos dados ele me gera o gráfico da curva de luz. Tá, porque da maneira que você falou, quem gera esse gráfico? Eu não entendi. Esse gráfico é gerado aonde? É gerado no nosso código de análise de dados. É porque eu tenho 3 códigos. O código de análise de dados, o código de treinamento global e o treinamento local. Quando eu jogo os meus dados para a análise de dados, ele pega esses parâmetros da minha planilha de Excel e depois ele me gera uma outra planilha de Excel com falsos positivos confirmados, falsos positivos. Mas como é que você gera essa sequência temporal aí a partir essa da direita, que eu não entendi? Como é que isso é gerado? Eu só pedi para ele compilar todos os dados e me gerar um gráfico. Tá. Tá bom, então. Obrigado, Alice. Se os avaliadores não têm mais nenhuma pergunta, então assim encerramos nossa segunda apresentação. Mais uma salva de palmas para a Alice.